Kadosh, 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 Kadosh. Shalom! Eu gostaria aqui de compartilhar um breve entendimento sobre o povo do Eterno. E o foco é trazer um esclarecimento sobre a identidade deste povo. E que o ser natural de Israel, ou nascer em Israel, não constitui necessariamente ser povo de Deus, ser povo do Eterno. Mas há um remanescente sim de Israel. E nesses últimos tempos temos falado muito e ouvido muito sobre voltarmos ao contexto de Israel. Porém, ainda pode parecer meio confuso para alguns e naturalmente surgem várias questões interiores como: será que tem que cumprir as tradições judaicas, tem que usar kippah, tem que falar hebraico? Será que eu ir para Israel em uma caravana anual ou fazer parte de uma congregação judaico-messiânica, tudo isso me fará estar no contexto de Israel como povo? Bom, tudo isto é muito mais simples do que nós pensamos. E vamos então para as Escrituras ver o que o Senhor nos diz sobre isso. E primeiro temos então o Senhor escolhendo um povo em Abraão, e este povo se chama Israel. Mas no Sinai o Senhor dá uma condição para este povo ser sua propriedade peculiar, a qual é ouvi-lo e guardar a aliança. Então nós temos em Êxodo 19:5 o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. Então vemos aqui uma condição para Israel: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Caso não cumprissem a condição, eles não seriam povo do Eterno. Portanto, no Sinai, o Senhor deu uma constituição para que Israel vivesse por ela, a qual é a Torá, a instrução do Senhor. E andar nesta constituição faria com que Israel fosse separada das demais nações da terra, sendo assim povo exclusivo do Eterno. Então o fato de ser israelita na carne, nascer em Israel e de mãe judia, não dá garantia de salvação ou de fazer parte do povo de Deus. Porém, deixando claro que o Senhor não rejeita a descendência física de Abraão e tem profecias para cumprir através da descendência natural. Mas, como sabemos, não é toda a descendência, e sim os remanescentes de Efraim e de Judá que cumprirão essas profecias. Romanos 9:27 nos diz assim: mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Ou seja, aquele que o Senhor tira de dentre Efraim, dentre Judá, esses são os remanescentes. E junto entre os estrangeiros também, nós veremos mais à frente. Mas ser israelita na carne não é a garantia. E é interessante que podemos notar nos escritos da Nova Aliança, da Brit Hadashah, os judeus se gloriando por serem descendência natural de Abraão. Mas vemos Yeshua, João, Paulo falando contra este gloriar-se na carne. Então vejamos o que João fala em Lucas 3:8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então aqui João está falando: não pensem em vocês só porque vocês são filhos de Abraão, porque dessas pedras o Senhor pode suscitar filhos de Abraão também. Yeshua em João 8:33 até o verso 42, nós vamos ler alguns versos, pulando alguns versos. Então 8:33 nos diz assim: responderam-lhe: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Aqui os judeus estavam se gloriando por serem descendentes de Abraão, porque Yeshua disse que eles conheceriam a verdade os libertaria. Então Yeshua disse, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. João 8:39. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Yeshua: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus, do Eterno. Assim não procedeu Abraão. E replicou-lhes Yeshua: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então aqui Yeshua também diz que por eles serem filhos de Abraão, isso não significava nada fisicamente, pois eles deveriam praticar as mesmas obras de Abraão ou de Deus como eles diziam que eram filhos. E Paulo também nos diz em Romanos 2:17
até o verso 29, mas o 17 nos diz assim: se porém tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus. E no verso 21 nos diz assim: tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Romanos 2,25: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei, a Torá do Senhor, a Constituição do Senhor. Se és, porém, transgressor da lei, ou seja, da sua Constituição, do Eterno, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, ou seja, cumpre a Constituição do Senhor, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Verso 27: e se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei. Verso 28: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Verso 29: porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então aqui Paulo está repreendendo os judeus também que estavam se gloriando em serem judeus e por terem a lei contra os gentios, né? Mas Paulo adverte eles que não é somente ter o sobrenome judeu, mas eles precisavam cumprir a Constituição do Senhor, ou seja, praticar a lei, porque se eles não praticassem a lei do Senhor, eles se tornariam incircuncisos. Então podemos perceber que havia e ainda há um gloriar-se por ser descendência natural de Abraão, mas o Senhor repreende esta ostentação na carne. E Paulo fala que o judeu, ou seja, o circunciso, se torna gentio, incircunciso, caso não cumpra os preceitos do Senhor, caso não cumpra a sua Constituição. E da mesma forma, o gentio, incircunciso, se torna judeu interiormente, ou seja, circunciso ao cumprir a Constituição do Senhor, a sua lei, a sua Torá. E um exemplo é o que ocorreu com a casa de Efraim, a qual foi espalhada entre as nações e se misturou com o costume dos gentios, se tornando assim incircunciso e considerada pelo próprio Senhor, pelo próprio Eterno, como sendo um povo distante, ou seja, como não sendo povo dele. Ou seja, Efraim deixou de viver a Constituição que o faria povo do Eterno. Oséias 1,9 nos diz assim: disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, Lo-ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Aqui o Senhor está se referindo à casa de Efraim, que se misturou com costumes pagãos e deixou de viver a Torá. E neste ponto vemos algo muito simples. Lembremos que a Constituição faria Israel povo do Eterno, pois todo povo tem uma Constituição que o faz ser povo. E neste caso a Torá é a Constituição que faz Israel povo do Eterno. E não só Israel físico e natural, mas todo aquele que vive esta Constituição entra no contexto de povo de Deus, povo do Eterno, seja de qual nação for. Se este cumpre esta Constituição, então este é povo. É o que Paulo fala em Efésios 2, onde há uma cidadania na família de Deus, uma só. E esta cidadania é a que foi revelada a Israel. Portanto, voltar a Israel quer dizer voltar ao povo de Deus, é estar inserido na Constituição, ou seja, na Torá revelada no Sinai, seja qual a nacionalidade dessa pessoa. E eu falar hebraico, usar kippá ou cumprir tradições judaicas não me faz povo de Deus, não me faz povo de Elohim. Isso é um meio que pode me auxiliar a entrar em um contexto, porém não é o fim. Infelizmente temos a tendência de fazermos o meio como sendo o fim, assim como Israel é um meio e não o fim. O Senhor separou Israel para, a partir de Israel, formar um povo não só de israelitas, mas também tantos quantos se aproximarem. Podemos perceber isso em Gênesis 12, quando o Senhor faz a promessa a Abraão. Ali o Senhor diz: todas as famílias da terra serão benditas em Yeshua, na semente de Abraão. E Yeshua está no contexto de Israel. E quando se fala de todas, não é necessariamente uma totalidade, mas todas que se aproximarem de Yeshua, tendo o caminho por Israel. Então, Gênesis 12:3, podemos ver assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E dando continuidade, se eu falo inglês, por exemplo, canto blues e jazz, isto não me faz um americano legal. Se eu for para os Estados Unidos, com estas características, serei tratado como um estrangeiro da mesma forma. O que é preciso, então?
É preciso eu me naturalizar e me inserir na Constituição americana, me tornando um cidadão. E como vimos, o falar inglês e ouvir blues pode me ajudar, mas não me dá a nacionalidade americana. E da mesma forma, aquele que nasce nos Estados Unidos, mas se ele não fizer sua certidão de nascimento e não cumprir com seus deveres americanos, ele não será considerado legalmente parte do povo americano. Mas um ponto importante é entendermos que no caso da Torá, ela deve ser vivida em Yeshua. Há um episódio em que Yeshua encontra um jovem rico e este quer saber o que deve fazer para entrar na vida. E Yeshua responde que ele deveria guardar os mandamentos, ou seja, a Constituição do Senhor. E o jovem então diz que faz isto desde a mocidade. Porém, Yeshua diz que faltava ainda uma coisa: vender os seus bens e dar aos pobres e então segui-lo. E aqui vejo que o jovem vivia a Constituição, mas não seguia Yeshua. Mateus 19, 17 e 22 você pode ver. E muitos hoje entendem que seguem esta Constituição, mas falta seguir o Messias. Sendo assim, é necessário ter a Constituição, a Torá, e o Messias, Yeshua. E os que têm a Torá e o Messias são os remanescentes. Apocalipse 12, 17 nos diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, ou seja, a Torá, e tem o testemunho de Yeshua, tem o Messias, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, ou seja, a Torá, e a fé em Yeshua, tem o Messias. E desta forma, o Israel de Deus, o povo de Deus, a comunidade de Israel é constituída por descendentes físicos e espirituais. Romanos 9, 6 e 9:8 nos diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. E entendamos que isto nada tem a ver com uma substituição de Israel. Muito pelo contrário, estrangeiros entram na comunidade de Israel, no remanescente, participando da mesma Constituição e Messias. O Senhor cumprirá a promessa feita a Abraão também em sua descendência física. Oséias 1:11 nos diz assim: os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, ou seja, em Yeshua, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Isaías 1:9. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns remanescentes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Romanos 9:29. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. E é muito lindo ver o Senhor guardando Israel durante todos esses séculos para preservar os remanescentes de Efraim e de Judá e agregar todas as nações da terra. Então, há um povo, Israel, que é estabelecido assim por ter a Constituição de Deus, a Torá, e o Messias, Yeshua. E neste povo, então, portanto, todos os que vivem essa Constituição e têm o Messias, é um Israel remanescente, donde o Senhor tira dentre Efraim e dentre Judá. E ser descendência física de Abraão não é garantia de estar inserido neste povo. Mas o Senhor não retirou as promessas feitas à descendência natural, mas elas se cumprirão, como vimos, nos remanescentes que têm a Constituição e o Messias, e não pelo fato de terem um sangue israelita. E usar kippá, falar hebraico, cumprir tradições judaicas, também não são garantia de se estar no povo do Eterno. Porém, podem ser um meio de contextualização, mas não o fim. E finalizando, então, qualquer povo, língua, nação, tribo, que viver esta Constituição do Senhor, a Torá dada no Sinai, e ter o testemunho de Yeshua, o Messias, faz parte do povo do Eterno, o Israel do Senhor. E uma questão que precisamos frisar é que a lei, a Torá, não é simplesmente de Israel. Os mandamentos não são de Israel, a menorá não é de Israel. Tudo isto é do Eterno, que foi confiado ao povo, sim, que é Israel. A cultura é do Eterno e não de Israel. Precisamos mudar nossa maneira de pensar quanto a isto. Vivemos algo que é do Eterno e não simplesmente de Israel. Israel é o meio no qual o Senhor confiou essas coisas, os seus mandamentos, a sua lei, a sua cultura, para que todas as nações pudessem desfrutar disso. Shalom. Kadosh, Kadosh, Kadosh.